Obrigado, boa tarde a todos. Bom, queria agradecer pelo convite, o Sebrae e os organizadores, e dizer que, na realidade, vocês deveriam já estar sabendo, para aqueles que acompanharam, eu estou substituindo o André Urani, que é um colega que deveria estar aqui no meu lugar. Então, eu vou usar o fato de estar substituindo o André, é uma honra de estar substituindo o André, usei, digamos, para organizar a minha fala. Primeiro, aproveitando um pouco para dizer que eu teria cabido mais na mesa anterior, no sentido que eu vou falar mais do conceito de desenvolvimento e territorialidade do que de microcrédito. Em segundo lugar, que eu vou um pouco usar a experiência do meu trabalho junto ao André sobre desenvolvimento local para um pouco balizar o que eu vou dizer aqui, dizendo já que eu vou tentar fazer uma série de provocações, né? Então, a primeira é uma provocação, digamos que é o seguinte: quando eu vi que o título era a luta contra a miséria, o Brasil sem miséria, o Brasil, o país rico, é um país sem miséria, eu fiquei exatamente preocupado, Brasil, miséria. Então, fui, usando um pouco a metáfora da professora Helena Lastre, procurar uns óculos, né, novos, para poder introduzir isso. E fui procurar e encontrei uma série de citações, mais ou menos elas são do meados dos anos 60 até o meado dos anos 70, né, de um brasileiro genial que já era uma figura global, né? E aí me parecem exatamente citações que elas fornecem novos óculos, ou velhos óculos que podem ser usados agora, ou algumas provocações interessantes. Então, ele diz, esse brasileiro depois vai dizer quem é: somos países subdesenvolvidos e este é um problema que nenhum regime político ou ideologia resolve. Somente trabalho, construção e organização. Segunda citação, são citações em artigos diferentes, em períodos diferentes, ao longo desses 10 anos, né? A única maneira de lutar é produzir. E aí depois ele diz: temos que afrontar nossa realidade com profunda dor. Não existe nada positivo na América Latina e no Brasil, a não ser a dor, a miséria. Isto é, o positivo é justamente o que se considera negativo. Porque é a partir daí que se pode construir uma civilização que tem um caminho enorme a seguir. E a última citação, ele diz: o cineasta do terceiro mundo, do Brasil, não deve ter medo de ser primitivo. Será naif se insistir em imitar a cultura dominadora, quer dizer, usar os óculos que vêm de fora, aqueles que eventualmente eu trago, vindo de fora. Também será naif se se fizer patrioteiro, ele deve ser antropófago. Essas são citações do Glauber Rocha, que eu acho que, para pensar miséria, pobreza e desenvolvimento, pois que ele pensava, ao mesmo tempo, o valor e a produção, e de maneira riquíssima, né? Me parece uma boa introdução, exatamente para ter não apenas uma mudança da armação dos óculos, mas também das lentes. Às vezes a gente corre o risco de mudar o óculos sem mudar a lente. O segundo momento da minha provocação é que hoje, vindo para cá, eu estava no avião preparando, revisando a minha fala desse diálogo com a experiência que eu tive com o André Urani, que não está aqui hoje, e eu fui ler O Valor Econômico e encontrei um artigo do Fábio José Ferreira da Silva, que é um analista do Banco Central, né, e que fala exatamente dos temas daqui: Bolsa Família e microcrédito, desmontar as armadilhas. Não vou resumir o artigo, mas ele diz duas coisas. Ele diz: a Bolsa Família tem que ser um instrumento para romper a inércia da pobreza que se transmite de pai em filho, e na medida que, exatamente, a Bolsa Família tem que permitir, pela sua condicionalidade, para fazer com que as famílias pobres rompam a relação com o imediato e pensem no futuro. Então, tem que ser um instrumento para aumentar o nível de qualificação e educação. E depois ele fala da experiência do microcrédito. Ele diz que o microcrédito é inclusão produtiva. Um artigo interessante, bem organizado. Ele cita o Marcelo Neri, com quem eu estou trabalhando junto ao André agora lá no Sebrae do Rio de Janeiro. Mas a provocação aqui é de dizer que eu penso exatamente o contrário. Eu penso que o Bolsa Família é inclusão produtiva
e que o microcrédito é inovação, é transformação da invenção em invenção, educação, conhecimento. E aí eu passo à terceira parte da minha fala, que era a única que eu queria fazer antes dessas provocações, e que eu vou resumir aqui para não passar dos 15 minutos. Então, eu trabalhei com o André quando ele foi secretário municipal de trabalho, na experiência que ele teve de construção inovadora, pioneira, das câmaras de desenvolvimento. Então, foi um dos primeiros responsáveis políticos no Rio de Janeiro, na administração Conde, né, de tentar pensar geração de emprego e renda em âmbito municipal e metropolitano. Né. Participei a essas câmaras de desenvolvimento junto a ele. Né. E o sucesso dessa iniciativa foi parcial, digamos que não foi bem sucedido inicialmente. Participei com ele em seguida, paralelamente, a um trabalho que ele fez e que eu fiz, com o Celso Daniel no ABC Paulista, uma das maiores experiências de desenvolvimento local, de mobilização regional, que é o sistema do consórcio intermunicipal, da Câmara de Desenvolvimento do Grande ABC Paulista e da Agência de Desenvolvimento do ABC Paulista. Então, trabalhamos com o Celso Daniel, e um momento, sempre no mesmo período, era o final dos anos 90, início até o assassinato, a morte trágica do Celso, que era uma das figuras mais inovadoras, na medida que ele era levado ao poder pelo movimento sindical, na região mais industrial do Brasil. Ele enxergava os impasses da globalização com aquele debate entre desindustrialização e globalização, né, em termos de dizer o que nós precisamos agora é organizar um novo caminho de desenvolvimento que, digamos, que pense a dinâmica constituinte dos territórios. E depois trabalhei com André Urani e uma equipe um pouco maior, junto ao Sebrae Nacional, entre 2000 e 2003, na presidência do Sérgio Moreira, sobre um projeto que era paralelo àquele dos APLs, que era um projeto chamado Espelhos do Mundo, e que tinha terminado com uma proposta em termos de territórios produtivos. Né? Somos os primos pobres dos APLs. Né? A Helena saiu, mas enfim. Havia duas propostas, e essa de territórios produtivos, que é complementar, eu acho que tem uma riqueza parecida com aquela dos APLs, ao mesmo tempo não teve a mesma recepção. Eu vou retomar um pouco o que era a proposta do Espelho do Mundo, desse trabalho no Sebrae, pelo Sebrae Nacional, e esse conceito de territórios produtivos e a sua atualidade. A ideia era, digamos, primeiro de mudar de paradigma desde o ponto de vista do que são exatamente os óculos que usamos. Né? Então, é a mesma ideia que colocava a professora Helena Lastres na mesa anterior. E para mudar o paradigma, também mudar o Sebrae e o Sistema S. Vejam bem, não é só os empreendedores individuais, os territórios, os prefeitos, os governos, também o Sistema S, ele é a expressão de uma economia e de um regime de acumulação, de um capitalismo, de um projeto de desenvolvimento que não existe mais, ou não existe mais na dinâmica que ele tinha. Então, é preciso também que o Sistema S se pense. Por exemplo, ele é organizado de maneira completamente setorial, quando a dinâmica do desenvolvimento, como foi discutido, com as suas sobreposições, é completamente territorial e socializada. Mas então, qual é o novo paradigma? Quais são esses óculos que a gente tem que juntar? Podemos dizer que é o fato que nós estamos hoje não apenas na globalização e um capitalismo globalizado que, aliás, está em crise, detalhe importante, apesar que, por uma vez, o Brasil tem uma trajetória diferente na crise global, não deixa de ser uma crise importante, que vai ter impactos aqui também, não em termos apenas de crescimento ou decrescimento, mas em termos de modelos, né? Em termos de processo de acumulação e de valorização. O capitalismo contemporâneo pode ser definido em 3 momentos. Seu valor é cognitivo, a sua sociedade é uma sociedade pólen, e os direitos do trabalho antecedem a mobilização produtiva. O que significa dizer que o capitalismo é cognitivo? E no mesmo sentido que dizia a Helena Lastres, mas radicalizando um pouco. Sempre o conhecimento foi fundamental para o modo de produção capitalista, para a acumulação, para a agregação de valor. A mudança não está no fato que o conhecimento é cada vez mais importante e que, para eu me apropriar de conhecimento, eu preciso de mais conhecimento. É que hoje se produz conhecimento por meio de conhecimento. E no regime industrial se
se produzia mercadorias por meio de conhecimento. Então, o padrão de valor no regime industrial eram as mercadorias, o tempo e as condições, os custos de produção das mercadorias. Hoje, o padrão de valor está interno à própria dinâmica da produção de conhecimento por meio de conhecimento. É um mundo completamente diferente. O que é esse conhecimento? São formas de vida que produzem formas de vida. As Havaianas que o Brasil exporta são uma commodity desde o ponto de vista do valor material que ela contém. O valor que elas agregam é uma forma de vida, é um valor que elas agregam em termos culturais, de conhecimento, cognitivos, relacionais, e é muito valor. É o mesmo que os óculos que tem uma marca, não tem uma marca, que tem uma grife, não tem uma grife. A Nike procura a CUFA para fazer um sapato da periferia, faz um contrato com Mano Brown para fazer a mesma coisa em São Paulo. O Santander, para abrir a sua primeira agência no Complexo do Alemão, antes da intervenção, não das UPPs, da intervenção, digamos, que precede a pacificação, ele fez uma publicidade grande, importante, com o Júnior do Afroreg. E isso, mais em geral, diz respeito ao fato que o valor está no conhecimento, que esse conhecimento é relação e que, portanto, o que determina a dinâmica dessa produção são as redes, né? E aqui a metáfora da sociedade pólen, né? As abelhas, a gente está acostumado a pensá-las desde o ponto de vista da exploração econômica, da agregação de valor do trabalho das abelhas, as abelhas operárias que produzem mel. Ora, acontece que as abelhas têm uma outra atividade, além da colmeia, para produzir mel, que é de ir de flor em flor. E esse impacto, inclusive, na própria dinâmica da agricultura, é muito maior do que a produção de mel. Ao passo que, se estamos numa sociedade que, desde o ponto de vista institucional, continua a reconhecer apenas a distribuição de mel e o trabalho que aparece na forma da abelha operária que produz mel, a produção, hoje, ela está socializada, espalhada, é uma produção de relação. O conhecimento, as formas de vida estão na dinâmica polinizadora de ir de flor em flor, coisa que acontece na forma da flexibilidade, da precariedade, do empreendedorismo em suas diferentes formas. Nesse capitalismo cognitivo, organizado em rede de uma sociedade pólen, a relação entre cidadania e trabalho é invertida. Digamos, e aí, uma primeira questão, nos dados que foram apresentados, extremamente impactantes, pelo Dr. André Spínola, né, sobre a dinâmica do empreendedorismo individual, da simples, etc., etc., tem que ver que aquele empreendedorismo hoje é uma forma de trabalho. Na medida que o que caracteriza exatamente a passagem de uma produção de valor a partir da relação salarial e objetivada no uso do conhecimento, da maquinária para produzir mercadorias, para um capitalismo que produz na relação polinizadora, na relação social, conhecimento a partir de conhecimento, o trabalho ele se mobiliza por fora da relação salarial, na mil formas que caracterizam essa mobilização externa. Então, a relação entre direitos e trabalho é completamente invertida ou entra em crise. A relação salarial não produz mais cidadania, e a cidadania, ao contrário, é a condição a priori que define o nível, a condição da mobilização produtiva, que ela pode aparecer na forma da precariedade ou da ficção da transformação da pessoa física em pessoa jurídica, ou nas formas avançadas, exatamente, de APLs, onde os empreendedores individuais, simples e mesmo mais complexos, cooperam tendencialmente e horizontalmente a partir das instituições dos territórios. O que faz, portanto, a diferença entre essa cidadania do trabalho e o trabalho da cidadania? Exatamente o que caracteriza os territórios produtivos. E aqui eu estou falando dos territórios não como unidades administrativas, e sem dizer que isso não seja importante, nem como definições de projetos e megaprojetos, dos territórios como eles são nas suas redes constituintes, os territórios produtivos, né? Esses territórios de redes são territórios plurais que implicam dimensões técnicas, dimensões sociais, dimensões institucionais. E o que caracteriza o diferencial desses territórios é o tipo de bens que neles proliferam, os tipos de bens que proliferam nesses territórios que o definem, que são produzidos pelos territórios e que, ao mesmo tempo, os desenham, né? Aquele netscape design, como se pode falar. Que bens são esses que definem um território produtivo? São bens que não são nem meramente públicos, nem meramente privados.